Olá, meninos do segundo ano, tudo bem com vocês? A gente vai continuar o nosso conteúdo, né, de trigonometria. Hoje a gente vai ver o módulo 3 do livro 1, que é sobre operações com arcos. A página é a página 273. Esse capítulo tem bastante operações, tem soma, diferença, arco duplo, arco metade, arco triplo, transformação em produto. Então a gente vai ficar essa segunda-feira e a próxima segunda-feira, tá? Falando sobre isso. Primeiro a gente vai ver soma e diferença de arcos. Meninos, observem. Na hora que você precisa de achar ângulo de 30, 45, 60, né, seno ou cosseno, ou até mesmo tangente, você olha no seu círculo trigonométrico, que está aqui do lado, certo? O 30, 45, 60, 90, 120, etc. Mas às vezes você precisa de calcular o seno, cosseno e a tangente de alguns ângulos que não estão no círculo trigonométrico, né? Eles estão ali, mas estão escondidinhos, não estão explícitos. Por exemplo, o 75. Se você fosse calcular, deixa eu escrever aqui, depois eu apago. Se você quisesse calcular o seno de 75, o que você poderia fazer? Bom, você pode pegar a sua calculadora, né? Digitar lá seno de 75. Tem algumas tabelas também que a gente pode olhar. Mas a gente pode relacionar também o 75 com uma soma ou uma diferença de arcos. Arcos que a gente já conhece, o 30, o 45 ou o 60, por exemplo. Então a gente poderia relacionar, colocar que o 75 é o 30 mais o 45. 30 mais 45 é 75, não é? É. Só que aqui, gente, a gente não pode aplicar propriedade distributiva. Deixa eu ver, cadê meu apagador? Aqui. Deixa eu apagar esse aqui que tá me incomodando esse negócio. A gente não pode aplicar propriedade distributiva. Então, isso aqui não é a mesma coisa que seno de 30 mais seno de 45. Né? Se você quiser verificar, você pode verificar numa calculadora, por exemplo. O seno de 30 é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ia ficar raiz de 2 é 1,4, dividido por 2, 0,7. 0,5 mais 0,7, 1,2. Seno de 75 seria 1,2? Não pode. Seno e cosseno não passa de 1 e nem é menor que menos 1. Ficam só entre menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1. Então, a gente não poderia aplicar a propriedade distributiva. Então, para isso, meninos, existem umas fórmulas de adição e subtração de arcos. Então, vamos lá. Primeira fórmula, o seno de A mais B. Seno de A mais B. Não apliquem a propriedade distributiva, tá bom? Então, o que seria seno de A mais B? Aí você vai lembrar de um poema, que é assim. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Gostado? Vai ficar assim, seno de A mais B. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Ok? Se fosse uma subtração de arcos, você só ia mudar o sinal. Continua sendo seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Já vamos fazer um exemplo, né? Já que o meu espaço aqui é pequeno, já vamos fazer um exemplo que tá na parte de exercícios resolvidos, seno de 75, que era o que eu tinha colocado aquela hora. Seno de 75. A gente viu aquela hora que o 75 a gente pode colocar que é 30 mais 45
ou 45 mais 30, ali a ordem não altera, né? Então, essa fórmula aqui de cima, ó, seno de A mais B, seno de 30 mais 45, seno A, cosseno B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. O A é 30 e o B é 45. Agora você pega o seu círculo trigonométrico, que ele deve estar aí do lado, e vai substituindo. Seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Na multiplicação, a gente não faz MMC, né? A gente multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, aqui vai dar quanto? Raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4, mais raiz de 6 sobre 4. A única coisa que você poderia fazer é colocar um 4 só. Pronto, esse é o seno de 75, ok? Vamos fazer um pra gente usar o sinal de menos, pra gente fazer subtração. Então, vamos fazer o seno de 15, por exemplo, ok? Como é que a gente poderia achar o seno de 15? Relacionando com os ângulos que a gente conhece. O 15 pode ser 60 menos 45 ou pode ser 45 menos 30. Vou pôr 45 menos 30. Então, o seno de 15 é a mesma coisa que seno de 45 menos 30. Não aplique a propriedade distributiva. Então, vamos fazer a fórmula do seno de A menos B. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. O A é 45 e o B é 30. Então, vai ficar seno de 45, cosseno de 30, menos seno de 30, cosseno de 45, que é vezes. Raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, seno de 30 é meio e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Multiplicação, multiplica os dois de cima e os dois de baixo. Olha para você ver quanto que deu o seno de 15. Raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Então, essas duas fórmulas são as fórmulas de seno, adição e subtração envolvendo seno. Agora eu vou passar envolvendo cosseno. Vamos lá. Cosseno de A mais B e cosseno de A menos B. Cosseno de A mais B. Não apliquem a propriedade distributiva, ok? Cosseno de A mais B. Como é que você vai lembrar a fórmula? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Cossa A, cossa B. Troca o sinal, então se aqui é mais, aqui é menos. Troca o sinal sem saber. Sem saber, ok? Aqui é minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Aqui é cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber, ok? Vamos lá. E o cosseno de A menos B? Cossa A, cossa B. Troca o sinal. Era menos, vira mais. Sem saber. Ok? Vamos lá. Um exemplo. Lá nos exercícios resolvidos, pede para achar o cosseno de 105. Como é que a gente vai achar o cosseno de 105? Como é que a gente poderia pegar o 105 e relacionar com os ângulos que a gente conhece, que é o 30, 45, 60. Pode até pôr o 90 se você quiser. Podemos colocar 45 mais 60, né? 45 mais 60 é 105, não é? Acho que é. Então vamos lá.
cosseno de A mais B, cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Ó, quase que eu pus B. É 60, né? Ok. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, cosseno de 60, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 6 sobre 4. Os valores, eles se parecem muito nessa matéria, tá? Se parecem muito. Ok. Vou dar um exemplo com um valor pra gente usar negativo. Pode ser o 15, cosseno de 15. Cosseno de 15, a gente pode colocar cosseno de 45 menos 30 para dar 15, ou 60 menos 45. Cosseno de A menos B é cossa A, cossa B, cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de meio, ó, seno de 30, meio. Raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Bem simples, é bem simples mesmo. Vou passar para vocês agora no outro vídeo a tangente.